Bem, eu queria saudar a todos e a todas, mais uma vez, nessa parte da tarde, saudar os membros dessa mesa que compõem aqui a tarde. A Amanda, também, pela mediação da mesa. Bem, eu acho que eu pensei que eu fosse o último, né? Eu vou abrir aqui, eu até fiquei um pouco intimidado aqui, Ricardo Coutinho, Agnello, Genuíno, né? E a Márcia, né? Mas assim, eu quero aproveitar essa oportunidade e eu tenho visto que nós estamos construindo um caminho da maior importância para o Brasil, para a democracia, para o respeito aos direitos humanos, aos direitos civis, né? Com a rede Lawfare Nunca Mais. E eu queria tocar num ponto que eu acho que talvez caiba mais para mim nesse contexto, que é o efeito do lawfare lá no município, lá na ponta, onde a gente tem um agente público que eu considero o mais vulnerável, né? Talvez o mais vulnerável dentre os agentes públicos, especialmente do executivo. Por que eu digo isso? Porque o prefeito ele está suscetível a tudo que acontece, especialmente no Ministério Público Estadual, que está mais próximo dele, né? Nós não temos muitas ações que tenham interferência do MPF, mas é mais o estadual. E o Ministério Público Estadual, ele tem uma característica muito local. Primeiro, quem indica o Procurador-Geral de Justiça é o governador. E não indica na lista tríplice, ele indica como ele quer, e isso já começa um acordo por aí, né? Indicou, ele já passa a ser parceiro do governador, especialmente se ele não for o mais votado da lista, ele não seria em tese, mas ele passa a ser, e aí ele passa a ter um poder muito grande sobre o que acontece nas prefeituras, né? E eu falo por experiência própria, pelo que eu vivi, né? Quer dizer, os problemas comigo começaram numa eleição em 2008, onde eu derrotei o deputado federal Paulo Folleto, do PSB. Em 2010, Folleto é eleito federal, ele era estadual na época, ele é eleito federal, e o governador Renato Casagrande, que era senador e que foi o seu principal cabo eleitoral em 2008, vira governador. A primeira ação de perseguição pesada aconteceu em 2012. De onde? De uma escuta telefônica que foi feita dentro da Secretaria Estadual pelo guardião, onde eles tinham acesso a todos os vazamentos e eu não tinha nenhuma informação. A denúncia só foi protocolada, só deu entrada na ação penal em fevereiro de 2013. Ou seja, o processo todo aconteceu dentro da eleição com participação direta de toda a estrutura de Secretaria de Segurança Pública do governo do Estado, fazendo escuta e vazando para os adversários que estavam disputando comigo a eleição. Pior que isso aconteceu com o envolvimento do Ministério Público. Olha o que o promotor aceitou fazer, os promotores, que foi um grupo. O procedimento investigatório começou em fevereiro de 2012, foi aberto, e foi concluído no dia 4 de setembro de 2012, vazado, com a conclusão dizendo o seguinte, que a secretária de Assistência Social devia ser presa, e é isso que foi divulgado. Olha como que tem todo um staff que interfere no processo eleitoral. Como nós tínhamos uma avaliação muito positiva
mesmo com esse problema todo, eu consegui ganhar a eleição e com uma vitória expressiva de 64%, que é 2/3 do eleitorado. Porém, politicamente, ali começou já o meu fim. Porque você começa a definhar politicamente, que é uma coisa que foi levantada hoje cedo aqui, que é a questão da dúvida. Uma vez que é lançado um processo, infelizmente, nós mesmos, da esquerda, nos governos do Lula, da Dilma, por uma questão republicana, nós fortalecemos o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de controle, como um ato republicano. E eles se viraram contra nós de uma forma, assim, vergonhosa. De uma forma vergonhosa, né? Então, politicamente, ali eu já comecei a viver o drama daquela ação penal. E como vieram outras ações, aí quando eu falo da interferência do Ministério Público, em 2016, que foi meu último ano, eu já estava, assim, politicamente destruído. Colatina é uma cidade que tem 120 mil habitantes. Nós tínhamos 16 promotores do Ministério Público Estadual atuando em Colatina. 16. Mais 2 do Ministério Público Federal e mais 2 do Ministério Público do Trabalho. 20 entre promotores e procuradores. Eu tive que criar estruturas de atendimento jurídico, saúde, por exemplo, que é uma área que há uma judicialização extremamente absurda, né? Eu tive que criar um departamento jurídico para atender as demandas que chegavam lá na saúde, né? Então, assim, esse processo de interferência nas eleições que o lawfare causa, ele assim, é extremamente danoso. Politicamente, ele tem um efeito quase que imediato, porque já começa a dúvida e a mídia carrega e repete e vai. Só tivemos da ação penal, só tivemos condenação em 2016, mas isso já havia uma condenação pública, né? E isso não é diferente com os governos estaduais, né, e com o governo federal, né? Sim, eu confesso, sim, que vi a luta do Lula, né, a luta de todos em torno do processo do Lula, mas eu tinha uma preocupação muito grande se o Lula ia conseguir vencer uma eleição de segundo turno, em função de todo o massacre que foi feito sobre a pessoa dele, a figura dele, né? Mas, assim, o Lula acende uma luz de esperança para todo mundo de que é possível e que nós precisamos insistir e criar essa narrativa, levar essa questão do lawfare para, se eles disseminam a dúvida de lá para cá, para incriminar, para destruir, nós temos que criar uma narrativa que leve a dúvida sobre os que estão construindo essa situação de lawfare, seja no Ministério Público, através de denúncias vazias, seja no Judiciário, ou seja nos outros órgãos de controle, né? Aí eu vou um pouco mais longe na questão municipal. Quem indica os conselheiros do Tribunal de Contas? Aqui nós tínhamos Agnello, Ricardo, é o governador do estado. Ele não indica só um conselheiro que vai ser fiel nas análises das contas do governo, né? Mesmo que você faça isso de forma republicana, natural. Mas, quando há um viés como esse que eu enfrentei no Espírito Santo, o que um conselheiro indicado pelo governador, que me escolheu como inimigo político, porque a partir da eleição de 2008, eu virei um inimigo político deles, né? Ele tem o poder de escolher o membro do Tribunal de Contas que vai analisar e julgar as minhas contas. Então, o nosso modelo de composição também, ele contribui,
né, de certa forma, para muitos acontecimentos ligados ao lawfare que nós vemos aí, né? Então, nós precisamos pensar, porque aquela história, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Hoje você indica, mas amanhã o outro indica. O que é uma coisa, assim, eu não acho que deve se mudar isso não, porque o governador e o presidente foram eleitos pelo povo e são os mais indicados para fazer as escolhas. Agora, o problema é como fiscalizar a atuação dessas pessoas, que é uma impunidade muito grande, especialmente no Ministério Público. O CNMP talvez seja o mais corporativista, o que menos age. Então, nós da Rede Lawfare temos que colocar o dedo nessa ferida, nós temos que ir para dentro do CNMP e para dentro do CNJ, nos conselhos dos tribunais de contas, para poder pautar esse assunto. Nós temos que levar isso para lá, porque nós não vamos constranger esses perpetradores de lawfare sem a gente divulgar que eles estão fazendo isso, do mesmo jeito que eles nos expõem, nos destroem através da mídia. A nossa reação tem que ser dizer, isso daqui é crime, foi criminoso, você foi desonesto, tem que dizer isso. Agora, não é o advogado de defesa que dirá, sabe por quê? O advogado de defesa que está lá na ponta, ele tem medo, ele precisa de uma relação com o promotor e com o juiz para ele sobreviver, ele vive de advocacia. Então, como que nós fortalecemos esse trabalho do advogado, que não tem que ser uma estrutura que venha em apoio? Prefeito, como que a gente faz isso? Ok? Então, é um pouco isso que eu pensei para reflexão à tarde, né? Pensando um pouco nesse âmbito municipal, né? Mas, sem dúvida que nós vimos agora, para encerrar, o que aconteceu em Portugal. Absurdo. Uma denúncia vazia, que depois o próprio Ministério Público afirma que ele se equivocou. Ora, mas o presidente falou assim, não, eu vou renunciar. Renuncia, convoca outra eleição, muda a vida de um país. Isso não pode continuar, eles não podem continuar tendo esse poder e ficar impune. Porque não tem dúvida que quem tem poder vai exercer esse poder. Mas o que falta são regras em que façam com que eles sejam punidos quando eles se excedem, não quando eles se equivocam, porque todo mundo pode se equivocar, mas quando você percebe que eles agem deliberadamente, de forma criminosa, para atingir, para destruir inimigos políticos. Infelizmente, encerrando, nós sabemos como, especialmente o Ministério Público e o Judiciário, o perfil das pessoas que estão lá. São pessoas que vêm da classe rica, da elite, quem tem dinheiro para estudar nesses concursos. Infelizmente, é gente que nunca pisou numa favela, que não conhece a vida dura do povo pobre, eles não conhecem. E a relação deles, pelo padrão de salário deles, com quem que é? Com quem que o promotor convive? O juiz convive? Ele vai lá no clube de tênis, é lá que ele vive, ele vive com os ricos, super ricos. Prefeito. Ele não tem. Tá bom. Obrigado aí, gente. Tirar o microfone da mão de um prefeito não é coisa fácil.